Bom dia, boa tarde, boa noite, que bom que você chegou. Meu nome é Cíntia Próspero, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Aqui a gente fala sobre educação, filosofia, arte, amizade, música, enfim, esse é um canal para a gente celebrar a vida e celebrar os encontros. E hoje eu estou aqui celebrando um dos encontros que a vida me trouxe, um dos presentes que a profissão trouxe na minha vida, que é a Lourdes. Você vai conhecer, eu vou trazer um pouco da nossa história. Seja muito bem-vinda, Lourdes! Muito obrigada, Cíntia. Fiquei tão feliz com o seu convite, porque, como você disse, a vida nos presenteia todos os dias. É verdade. E no dia que você me convidou, a vida me presenteou. Olha. E hoje ela me entregou o presente, que eu estou aqui. Que delícia! Que delícia. E é isso. Eu conheci a Lourdes no ambiente de trabalho, né, como bibliotecária, sim, não é? Sim. E foi uma empatia imediata, porque nós temos o mesmo amor, né? A gente tem muitos amores, mas um dos nossos amores é comum, sim, que são os livros. Os livros, a leitura. E só fugindo um pouquinho, o vermelho. Verdade. Eu sou apaixonada por vermelho. Olha só, e hoje a gente está... E essa roupa de uma amiga queridíssima da Mutá. Diana, um beijo para você. Olha que lindo esse vermelho aqui, tudo de bom. Vermelho sangue. Vida. Vida, isso mesmo. Lourdes, conta para mim. Eu vou contar um pouquinho como foi a minha história com os livros, como eu chego a essa biblioteca. Sim. E eu queria ouvir um pouquinho de você. Na minha casa, eu fui uma criança que era chamada de ratinha de biblioteca, né? Eu gostava muito de ler, mas na minha casa eu não tinha muitos livros. Sim. Então eu lia os mesmos livros, as férias, por exemplo, nas férias, O Morro dos Ventos Vivantes é um clássico na minha vida. Li pelo menos umas 10 vezes. E é uma paixão, né? Comprar os livros. Eu falo que essa biblioteca da ignorância, tem um vídeo no canal que fala sobre isso, porque nem todos os livros, aliás, a maior parte dos livros que estão aqui eu ainda não li. Sim, isso né? É comum. Então eu queria trazer essas conversas com você. Como que você chega nesse lugar dos livros, na escolha dos livros e do trabalho com os livros como profissão? Pois é um mistério, né? A vida é misteriosa, porque eu também não tive contato com os livros, além daqueles que tinha na escola. E eu morei até os meus 9 anos no sítio, né? E os meus pais eram assim... A minha mãe, inclusive, era analfabeta, mas era muito inteligente, muito esperta, muito sábia, né? Sim. E apaixonada por pessoas que gostavam de estudar. Como ela não teve oportunidade de estudar, então ela se encantava com quem era estudioso. Olha, né? Que bonito. E assim, aos 9 anos eu vim para Campinas, fui estudar na escola. Como eu disse, não tinha livros em casa, além dos escolares. E aí eu estudei até o ensino médio, e depois eu não sabia o que fazer. Não tinha uma paixão. Eu não fui para academia, não. Aí eu me casei, né? Me casei aos 22 anos. E depois, quando os meus filhos já haviam nascido, um ano depois, eu tinha 2 filhos, né? Que eles são gêmeos. No primeiro ano eu já engravidei e tive meus filhos. E 5 anos depois, aquela coisa de vida de dona de casa não me fazia tão feliz. Não é que eu era infeliz sendo dona de casa, mas eu não queria só ser dona de casa. E aí comecei a pesquisar o que mais eu poderia ser. E aí foi que eu descobri o curso na PUC, Biblioteconomia e Documentação. E aí eu fui ler as propostas do curso, as oportunidades de trabalho, e eu me descobri. Fui para a faculdade, fiz o curso, porém, olha só, como a gente vai caminhando por lados que às vezes a gente não escolheu. Quando eu fiz o curso, eu pensei em trabalhar em empresas, porque era biblioteconomia e documentação. Aí a documentação era mais interessante para mim, né? E eu realmente fiz estágio numa empresa durante um ano, me encantei, porque eram projetos,
e tudo mais. Mas não deu certo, terminou o estágio, apareceu uma escola, logo de cara, e eu fui para a escola. E eu me apaixonei pelo mundo escolar, né? E aí por quê? Porque na escola você se depara com pluralidade, faixa etária diferente, Sim. várias. Crianças, adolescentes, adultos, né, jovens. Poder aquisitivo diferente. Menos, igual, mais. Pluralidade de conhecimento. Então, as diversas disciplinas. Aí tudo isso me encantou. Né? Os livros diferentes, tanto em termos de conteúdo, quanto em termos de nível de facilidade ou dificuldade. Foi assim que aconteceu. E nunca mais eu saí da escola, porque eu fiquei 10 anos numa escola e depois surgiu uma outra oportunidade em outra, fiquei 20 anos. E nesses 30 anos surgiram outras possibilidades, mas eu quis ficar nesse ambiente escolar, por conta da pluralidade de pessoas e dos livros. Então, interessante que como você disse, os caminhos são muito diferentes e surpreendentes. Você estava narrando, eu estava lembrando de vários ex-alunos e uma pessoa que eu tenho muito carinho, que é a Mel. Ela tem também um canal no YouTube e ela também estudou biblioteconomia. E ela vai falar sobre a biblioteca como um espaço de sobrevivência dentro do ambiente escolar. Sim. Você reparava isso? Que dentro da biblioteca, principalmente nos espaços, nos horários comuns, como intervalos, adentravam aquelas crianças que iam buscar um apoio, um acolhimento nos livros, Sim. Em função de um ambiente que muitas vezes era hostil? Então, mas veja, essa questão mudou muito esse conceito, tanto do profissional bibliotecário, que antes tinha um estereótipo, né? Era aquela senhora de óculos, todas sérias. Aliás, o próprio perfil da biblioteca mudou, porque as bibliotecas tradicionais, antigas, a gente chamava de acervo fechado, porque o acervo ficava do lado de dentro. Não sei se você chegou a conhecer bibliotecas assim. As pessoas não tinham acesso aos livros. Por exemplo, aqui você tem uma biblioteca que as pessoas se aproximam, escolhem os livros. Não era assim. O tradicional era o bibliotecário e o acervo do lado de cá, com balcão isolando, e os interessados, vamos chamar assim, do lado de lá. Aí você chegava no balcão, pedia, como se fosse um produto, né, de supermercado. Nem isso, porque o supermercado também você tem acesso. Você pedia e o profissional ia em busca do que você queria. Isso mudou, né? Já quebrou, isso caiu por terra. Hoje, o que é assim? Os arquivos. Porque o arquivo tem um outro olhar sobre o arquivo. O arquivo guarda documentos para serem consultados em determinados momentos. Então, o arquivo ainda é assim, mas as bibliotecas não mais. Aí o acervo foi para o lado de lá do balcão, que a gente chama de acervo aberto. E as pessoas que escolhem o que querem, de acordo com o que está ali disponível. Aí elas se dirigem ao profissional já com aquilo que elas escolheram. Se não encontram, aí sim elas pedem uma orientação, um esclarecimento, uma ajuda, um auxílio, enfim. Mas hoje é outro olhar, outra postura. Interessante. Então essa menina, né, que ia lá buscar o livro, se ela tivesse numa escola que tivesse um acervo aberto, ela ia nadar sozinha naquele... No sentido de, não sozinha, mas de forma autônoma nessas buscas. Para ir fazer as escolhas, ver as opções e fazer as escolhas. Agora, veja, a biblioteca tem vários segmentos, né? Tem a biblioteca especializada, seria uma biblioteca
para surdo-mudo, em Libras, é uma biblioteca especializada. A biblioteca de arte, de medicina, então elas têm assim como a medicina, assim como a pedagogia, né? Você é professora de filosofia, o outro de matemática. A biblioteca também tem esses segmentos. Tem essas especificidades. Especificidades, exato. Porém, tem aquela que é a eclética. Por exemplo, uma biblioteca pública, né? Tem todos esses segmentos no espaço. A biblioteca escolar também, né? Ela vai. Então, as bibliotecas têm os seus públicos. E o profissional que está ali à frente, conduzindo, tem um perfil também, né? Por exemplo, uma biblioteca escolar, o perfil desse bibliotecário, ele tem que ter uma certa pedagogia, né? A questão de lidar com crianças. Durante o meu estudo, por exemplo, eu tinha colegas em sala de aula que já era bem definido. Não, eu não quero trabalhar em escola porque eu não tenho perfil para lidar com crianças e adolescentes, né? Então, tem isso também. E o que é muito interessante é que a gente tem uma disciplina, inclusive, que se chama Estudo do Usuário. Olha. Eu preciso conhecer quem é que faz uso. É como o mercado de trabalho. Sim. Você vai montar uma loja, você vai conhecer ali o ambiente, quem pode ser o seu cliente. Entendi. Né? Então, é importante que nós tenhamos esse perfil do nosso usuário para a gente atender de acordo com a expectativa dele. Interessante, nunca... Me conta, qual biblioteca ou quais bibliotecas assim que foram impactantes, né, que você conheceu, que no seu trabalho você assim, pode citar que assim, todo mundo precisaria conhecer? Olha, tem a Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo, tem as bibliotecas da Unicamp, né? A Biblioteca Central, a Biblioteca Nacional, a nossa Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro, que está num prédio histórico, né? E assim, quem tem oportunidade de viajar pelo mundo aí, as bibliotecas históricas, que além do acervo, aqueles prédios que encantam, né? Mas... Você sabe que você está contando uma coisa, eu estou lembrando, você falou Biblioteca Central. Eu estudei na Unicamp, meu RA é 93. Nossa, 93. Gente. Era RA 93-2001, meu RA. E eu participei da primeira turma da Biblioteca Central, que nós tivemos um curso para explicar o que era a internet. Olha só. Então, tinha, porque a internet surge primeiro nas faculdades e depois, né? E aí eu não me lembro quem era a professora, a pessoa responsável pelo curso, mas eu lembro da pergunta que eu fiz. Ela falou que a gente podia acessar, enfim, os arquivos. Sim. Perdão. Aí eu olhei para ela e perguntei assim, então eu posso entrar na biblioteca de Washington pelo computador? E eu achei interessante porque eu falei da biblioteca, né? Ela disse, sim, você pode fazer uma consulta a uma biblioteca, mesmo não estando fisicamente naquele espaço. E para mim aquilo foi tão grandioso, assustador e incrível, porque na minha cabeça, em 1993, uma das coisas melhores que poderia acontecer comigo era ir a uma biblioteca, né? Num outro país, né? Então, a biblioteca como um lugar necessariamente que eu tinha que passar, né? E que eu ali poderia fazer o uso da internet. Em que medida, Lourdes, a gente tem uma mudança também nessa área de conhecimento e de práticas em função do mundo da internet? Assim, você consegue localizar assim, quais foram as grandes rupturas ou mudanças ou melhorias ou prejuízos? Olha, você sabe que desde quando eu comecei a estudar, isso tem mais de 30 anos, né? Já se falava assim, os livros vão acabar. Já tinha isso. Mas você está fazendo esse curso, os livros vão acabar.
Mas o que importa não é a estrutura física do livro, porque o livro não nasceu assim, né? Lá antigamente o papiro, não é? O pergaminho. Na China, o livro era nas tábuas pequeninas, sim, que eram amarradas umas às outras. E a arte rupestre, que tem as informações. Então, o livro nasceu nesse formato. Então, esse formato talvez um dia acabe. Mas acontece que essa profissão ou o conhecimento não está preso ao formato, né? A gente trabalha com o conteúdo. Então, hoje temos os pendrives, sim, tem a biblioteca virtual, o acervo virtual, é a informação. Não é o livro no formato, seja ele que formato for. É o CD, que em algum tempo, né, hoje em dia já não está mais sendo usado. Mas houve um momento que era a fita cassete, sim, que continha informação. Então, veja, é um trabalho com a informação. E ela pode se apresentar em diversos formatos. Já foi no pergaminho, já foi no papiro, já foi na pedra, já foi... hoje em dia ainda é no formato do papel, né? Sim. Mas temos no virtual, é a informação. E aí esse profissional vai se moldando conforme as novidades. Sim. Né? Então, a profissão não será extinta jamais. O profissional, se ele não se adaptar, ele fica para trás como qualquer outro. Em qualquer outra área. Em qualquer outra área. Mas a questão é essa, você vai se ajustando. Inclusive, os novos segmentos, as novas abordagens, né? Hoje em dia, o que está aí top é a biblioterapia. Biblioterapia! Que é o livro, a terapia através do livro. Inclusive, na última escola que eu trabalhei, uma escola muito bem conceituada, tínhamos uma aluna que tinha algumas crises e a terapia dela era um livro de literatura infantil. Olha que interessante. Que no momento eu não tinha na biblioteca e eu adquiri por conta disso. E me conta como chama biblioterapia. Biblioterapia. Há quem esteja chamando de contoterapia, mas a palavra mesmo que está aí é a biblioterapia. E tem cursos, inclusive. Inclusive, eu comprei um curso e eu perdi, porque ainda foi no formato de CDs. Sim. E eu mudei e eu perdi os CDs que eu comprei. Mas aqui em Campinas tem a Elaine Moraes, que é biblioterapeuta. Eu achei interessante, eu ouvi uma vez, eu vi um documentário uma vez sobre o trabalho dentro de hospitais. Sim. Não é a mesma coisa. Não. E aí é a contação de histórias, que eu fiz um curso também, eu conto histórias por aí, nas escolas. Olha que legal, hein? Vou colocar o contato, hein, Lourdes? Tá, para você, para o pessoal te chamar, que é uma maravilha. Eu fiz um curso, inclusive a nível de pós-graduação, mas a título de especialização. Na Univida, uma escola em Valinhos, que foi é um curso de literatura com ênfase em contação de histórias. E aí tem os vários formatos também de contadores, tem aqueles que se enfeitam todo. E eu já percebi que eu não tenho perfil para contar histórias para crianças. Eu gosto de contar histórias para adultos, para os mais, ou adolescentes, tal, mas criancinhas, aquela coisa dos não tem, sabe? Não é só praia. Embora eu conte histórias infantis para adultos. Isso é super interessante, né? E eu tenho... eu esqueci de trazer. Eu comprei um livro que comprei agora recente, eu esqueci de trazer. Que é um livro que trata da literatura infantil, tratada como literatura séria, porque há quem diga, mas livro infantil, livro para criança, sabe essa coisa? Né? Mas isso aqui é um livro infantil, como se fosse menor. Sim, mas não... Assim como tem o cinema, né? Que tem os filmes
ditos para crianças têm um peso. E a própria biblioteca escolar que tem, igual lá, como você sabe, a divisão infantil, mas não é porque é menor, é para ser acessível. Sim. Você não vai dar um livro desse para uma criança que está no 2º ano do fundamental. Sim. Então é uma questão de lógica. É uma questão de adequação. De adequação. Mas isso é importante, porque eu preciso dizer a mesma coisa Sim. de uma forma mais simples, Sim. mas não com menos. Sim, exato. Por exemplo, digamos, a Semana do Meio Ambiente. Toda a escola está trabalhando a Semana do Meio Ambiente. Da educação, aliás, dos menores lá, que já não está gravando, do Portinho, até o ensino médio. Uhum. Né? Então, dos pequeninos, do maternal Sim. até o ensino médio. Todo mundo trabalhando o meio ambiente. É óbvio que o material não pode ser o mesmo. Sim. Senão vai ser deficiente para uns Sim. e inacessível para outros. Exatamente. Né? Então, olha a importância do estudo do usuário. Exatamente. Quem é meu usuário? Uhum. É o professor, é o aluno de faixa etária diferente que eu tenho que abordar segundo o entendimento dele. No caso da biblioteca escolar, você tem um contato com a estrutura da escola, com as editoras. Com as editoras, que é muito importante, porque quantas vezes o professor... e o bom é isso, quando é uma biblioteca interativa e não apenas para cumprir exigência de protocolo, né? Sim. Interativa, ela acompanha o programa, a grade curricular da escola. Uhum. Ela precisa estar atenta para que o acervo seja utilizado de acordo e com satisfação. Porque senão você vai ter um acervo que não conversa com a grade curricular. E aí para quê? E inclusive, olha que interessante, muitas vezes as pessoas iam fazer doação. Uhum. Um material rico, não para aquela biblioteca. Olha que E tinha gente que não entendia isso. Ficava chateado. Ficava. Eu falava, olha, o seu acervo, o que o senhor e a senhora está doando é valioso. Não para nós, vai ficar parado na estante. Por exemplo, uma vez queriam nos doar uma coleção de periódicos de enfermagem, de muito valor. Mas enfermagem nós não temos nem curso técnico. Uhum. Então não tinha... O que faremos com esse material aqui? Vai ocupar espaço nas estantes, não será procurado, porque é uma coisa específica. Sim. Né? E a pessoa ficou aborrecida, como se eu não estivesse valorizando o material. E não é. Só um instantinho. O que você está atrapalhando? Senta aqui que a gente está conversando, ok? Sim. O que você precisa? O quê? Mais ossinho? Você já comeu. Veja só, a biblioteca, seja ela de que segmento for, seja escolar, universitária, pública, é uma microempresa. Quem está ali, que é o responsável, tem que lidar com RH, com recursos humanos, que são os funcionários. Sim. Tem que lidar com o dinheiro, que é a verba. Uhum. Tem que lidar com o público, que é o cliente. Então, veja, não é simples assim. Sim. E tem que lidar com a estrutura, a física de distribuição, como vai ficar a organização dos produtos, né? Então, é muito mais do que... Igual uma vez uma pessoa falou, nossa, mas tem que fazer faculdade para trabalhar em biblioteca? Não é só pôr os livros na estante? Não. Né? Falo, é também colocar os livros na estante, mas não é aleatório. E a gente é muito questionado. Então, é isso, percebe como a gente tem que ter esse conhecimento e essa aptidão para se colocar. Porque às vezes, olha, para você ver como é, eu tive uma colega de trabalho excelente, só que ela dizia, Lourdes, eu não posso estar à frente,
porque eu não tenho essa postura de dizer, olha, de contestar, Sim. sabe? E não é assim, eu obedecer simplesmente. Ai, mas o chefe mandou. Sim, você vai obedecer, mas antes você tem que esclarecer como vai ficar. Porque senão ele vai dizer, escuta, mas eu não sabia que era assim. Quem sabia, quem sabe é você. Exato. Então a gente tem que ter essas posturas, né? Sim. O conhecimento é para isso. Exatamente. Né? O conhecimento e os é pra livros, isso. sejam eles quais forem, Uhum. nos trazem conhecimento para a gente ter posturas Sim. adequadas e assertivas. Por Isso. isso que esse mundo dos livros é maravilhoso, né? É porque é um espaço para tornar a gente melhor, né? Sim, sim, exato. Deixa eu te mostrar. A gente vai olhar um pouquinho os livros. Aqui, Lourdes, Sim. eu queria que você nos ajudasse também. Assim, quais são as suas sugestões, né? Uhum. Eu acho que muita gente em casa